turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Estamos mais uma vez aqui junto na nossa aula de literatura. Bem, na nossa aula anterior nós falamos sobre A Caçada, que foi de Lígia Fagundes. E a nossa aula de hoje nós vamos tratar sobre A Luz da Porta. Perdão, A Luz sobre a Porta, que é de Luiz Vilela, certo? Então aí, acompanhe comigo aí a sua leitura, né? Se você já tem o seu livro, leia junto comigo, nós vamos entender esse assunto, certo? Eu posso dizer para você que é uma história muito legal, tá ok? Vamos lá? Vamos seguir junto lá na nossa leitura. Esse é a nossa leitura, o nosso livro, para você não esquecer dele. Vamos lá. Luz sobre a Porta, Luiz Vilela. E sabe que o cara fez? Imagine só, ele me deu a maior cantada lá, gente, na porta de minha casa. Não é ousadia demais? E você? Eu? Deite logo a bênção a ele, a bênção para ele, engraçadinho. De quem é que pensou que eu era? Que eu fosse? Quem é que está de copo vazio aí? Vê se baixa um pouco essa eletrola. Quer por a gente surdo? Você começou a falar naquela hora. Kafka, estou lendo O Processo, delirando. Kafka deixa a gente angustiada. Já passei minha fase de Kafka, mas agora estou lendo Sartre. O Muro, já leu? Bárbaro. Gosto mais de A Náusea. Vocês não vão dançar? Toninho, põe os Beatles. A gente escuta essa aqui. Escuta só essa aqui, é o máximo. Conta, Guido, conta aí. Vocês não conhecem? 11h20, já vou. Você está doido? Agora que a festa começou, agora que está ficando bom. Aquelas duas ali que chegaram, viu só que material? Viu só que material? Agora que a coisa está ficando boa, você vai embora? Para que essa pressa? Já te falei, é aniversário da minha mãe, preciso ir lá. Você vai deixar tudo isso aqui? É aniversário dela. Não fui lá ainda. Você vai amanhã. Será que vai morrer? Será que ela vai morrer se você não for hoje? Você não compreende. Ela deve estar lá me esperando. Eu nunca deixei de ir. Você está com alguém, com algum macete aí fora e não quer contar. Onde já se viu sair de uma festa dessas para ir na casa da mãe? Qual foi o galho aí, gente? A mãe do Nelson. O que houve com a sua mãe, Nelson? Ela está doente? Ele está dizendo que vai embora. É aniversário dela. E ele já vai. Perdão, ele vai lá. Eu disse para ele que embora? De jeito nenhum. Não tem nem uma hora que você chegou aqui. Preciso dar uma chegada lá, Maria. É aniversário dela. Não fui lá ainda. Essa hora, sua mãe já deve estar dormindo. Não está não, eu sei. Te garanto, mais de 11 horas, você vai lá amanhã. Vocês não compreendem. Complexo de Édipo. Não, você não vai embora não. Deixa a sua mãe para depois. Tibi, que você está fazendo pouco caso de minha festa? Vou encher o seu copo. Não, Maria. Deixe de onda, Nelson. Enche o copo dele aí, Maria. Pode encher. Cadê seu copo? Não, Maria. Não, eu já estou indo. Poxa, você é casado com sua mãe? Ou o que é que é? Ou que é? Ou que é? Ou que é? Perdão. Vocês não compreendem. Você tem medo de sua mãe te pôr de castigo? Tadinho. A mãe dele vai pôr ele de castigo. Ao sair do táxi, olhou as horas. 5 para meia-noite.
havia luz sob a porta. Ela estava esperando. Eu sabia que você vinha. A senhora não devia ter me esperado até essa hora, mamãe. Essa hora. Mamãe, já é tarde. Eu viria amanhã. Não estou com sono. E além disso, eu tinha certeza que você vinha. Você nunca deixou de vir. Sentada à mesa, a mãe sorria feliz para ele. Veio mais alguém aqui? Ele perguntou. Encontrei com a Dulce na porta. Ela lembrou e disse que vinha, mas não veio. De certo eu não esqueci. Pensei também no Rubens. Ele sempre vinha. O ano passado mesmo ele veio, mas dessa vez também não apareceu. Não sei porquê. Quer dizer que a senhora passou o dia sozinha? Passei, mas não teve importância. Eu arranjei uma costurinha para fazer. Pensei que você vinha de tarde, aí eu fiquei esperando. Toda hora que eu ouvia os passos no corredor, eu pensava que era você. Mas depois passou a tarde, e como você não veio, pensei que você tinha deixado de vir de noite. Eu queria vir mais cedo. Se eu tivesse vindo, a senhora não precisaria ficar esse tempo todo me esperando. Não estou com sono. Gente velha não tem muito sono. A senhora não é velha. Beliscou de leve a mão dela num carinho. Já falei que a senhora não é velha. A senhora é um broto, viu? Não fale que é velha. A mãe sorriu. Comprei umas garrafas de guaraná, para o caso de vir alguém, mas não veio ninguém. Quer tomar uma? Fiz um daqueles biscoitinhos que você gosta. Ela foi buscar, encheu o copo dele. E a senhora não vai tomar? À noite não gosto de comer. Segunda eu vou trazer um presente para a senhora. Hoje de manhã não tive tempo de comprar. Incomoda não. Eu sei que você não anda muito bom de dinheiro. E eu também não estou precisando de nada. Meu presente é você ter vindo. Eu podia ter passado o dia com a senhora. Você não tem tempo, Nelson. À tarde eu tive. Eu podia ter vindo. Você veio agora. Já está bom. Se eu tivesse vindo, a senhora não teria passado o dia sozinha. Eu arranjei essa costurinha para fazer. Comeu outro biscoito e tomou um gole de guaraná. E o Álvaro? Também não veio? O Álvaro? Há tanto tempo que eu não vejo o Álvaro, tanto tempo que ele não vem aqui. A gente vai ficando velha e os outros vão se afastando. A senhora não está velha. Estou sim, Nelson. Eu sei que é amor de filho, mas eu estou. 70 anos é muita coisa. Vovó viveu até os 95. Eu sei, mas não quero viver isso tudo. Depois de certa idade, a gente só dá trabalho aos outros. Não quero viver tanto assim. Não quero, mamãe. 70 anos é muito, já basta. A gente já começa a se sentir cansado. Vai perdendo gosto pelas coisas. Não quero viver muito tempo. Quer sim, mãe. A senhora tem que querer. Segurou-lhe o queixo com carinho. Tem que querer, viu? A mãe baixou os olhos, estavam molhados. Por que a senhora está chorando? Você demorou tanto, Nelson. Já estava pensando que não vinha mais. Eu nunca deixei de vir, mamãe. Eu sei, mas você demorou tanto. Você nunca tinha demorado tanto assim. Eu não quero pensar nisso, mas você nunca mais que vinha, eu te esperava, mas você nunca mais que chegava. Ela chorava de cabeça baixa. Está bem, mamãe. Pondo a mão no braço dela. Mas agora não chore mais. Eu já estou aqui. Eu não queria pensar isso. Eu sei que você nunca deixou de vir. Eu não queria pensar nisso. Mas você
estava demorando tanto, está bem, não tem importância. Mas agora, não chore mais. Particularmente, é uma história muito emocionante, onde você vê Nelson, Maria, né? Nelson está ali no aniversário, vamos supor, de Maria, e ele tem o aniversário da mãe, que ele quer ir tanto. Porém, ali os seus amigos ali no seu divertimento acabam querendo interromper ele, e acabam sugerindo, vai amanhã, ainda brincam, será que sua mãe não vai morrer? Enfim, nossos dias de pandemia, vamos dizer assim, isso particularmente, né, pessoalmente, corta bastante o coração devido aos nossos distanciamentos sociais. E acaba que nós não temos tantos laços familiares com pessoas mais distantes. E é um momento que nós devemos refletir, ver que de fato a família é muito importante. Você viu aqui que a mãe do Nelson acaba já se entristecendo por ele ter demorado tanto. Então, faço aqui uma reflexão para você. Aproveite o seu tempo que você tem com sua família. Não fique menosprezando estar com eles. Muito pelo contrário. É uma dádiva quem está em família, beleza? Então é isso. Essa foi a nossa história de hoje. Vamos para a mensagem? Não tente ser uma pessoa de sucesso. Em vez disso, seja uma pessoa de valor. Albert Einstein, quem disse isso. Ele era um físico alemão. Ok? Então é isso, turma. Vamos finalizando. Boa quarta-feira aí para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Vamos então ao sexto ano, a nossa aula de história. Vamos então à nossa aula de história aí. Na nossa aula de história nós vamos fazer a correção da nossa atividade na página 65 e 66 do livro de histórias de vocês, tá bom? Os francos e a identidade cristã no Ocidente, na página 65 e 66 do livro de histórias de vocês. Bora lá então para a nossa correção. Na página 65 ele vai apresentar para vocês um texto que está se referindo ao seguinte: enquanto a Europa vivia o período de baixa Idade Média, sob as autoridades da Igreja Católica e da coroa de Carlos Magno, cada vez mais fechada em si, mesmo em virtude das ameaças dos povos invasores, do outro lado do Atlântico, na América atual, território da Guatemala, a cidade de Tikal vivia no seu período clássico, sendo a cidade mais importante do povo maia. Apesar de o continente americano ainda ser desconhecido dos europeus, lá habitavam sociedades desenvolvidas. Então nós tínhamos quem? Os maias, os incas e também os astecas. Sob o reinado de Anu, o povo maia teve seu período áureo no começo do século IX, com a conclusão da construção de seu principal templo por volta do ano 810 em Tikal. As técnicas arquitetônicas, os referenciais artísticos e o modo de organização dessa civilização urbana evidenciam o grau de desenvolvimento dos maias, muito antes da chegada dos europeus ao continente. Então, na primeira questão, ele vai perguntar o seguinte: observando a imagem do templo terceiro na cidade de Tikal, podemos dizer que os maias dominavam quais continentes? Por meio da observação da imagem, pode-se perceber que a arquitetura, a engenharia e a matemática eram conhecimentos bem desenvolvidos aí na cultura maia do século IX. Então, esses eram os conhecimentos que eles tinham em relação aí à cultura deles. Na questão 2, a Europa do século IX assumiu um estilo de vida rural em razão da violência das invasões que atingiam as cidades. É possível afirmar que nessa época os
os maias tinham o mesmo estilo de vida? Explique. Aí nós temos aí. Não, os maias eles tinham um estilo de vida urbano, porque eles queriam, no caso, eles escondiam um pouco desse conhecimento que eles tinham, né? Para que não ocorresse aí conflito com outros povos. Mas o estilo de vida deles era urbanizado, tá bom? Então essa seria a questão 1 e 2 da página 65. Na página 66, ele vai trazer um texto para vocês. De 407 a 429, uma série de invasões arruinaram a Itália, Gália e Espanha. Os episódios mais espetaculares é o sítio tomada e pilhagem de Roma por Alarico e seus visigodos em 410. Os pagãos acusaram os cristãos de terem causado desastre ao banir de Roma seus deuses tutelares. O fato trágico se repetia em Gesserico e seus vândalos em 455. Então, no caso, esse trecho aí, ele vai se referir a qual tema, né? Ele está trazendo referência. Ele vai se referir às invasões bárbaras que atingiram o Império Romano no século III. Porque perceberam pela leitura do nosso conteúdo que a maioria aí deles se converteram ao cristianismo. Então, para eles estava ocorrendo aí essa invasão, né? A questão de expulsão dos deuses, ok? Na questão B, a invasão de Roma em 410 foi um fato isolado? Explique sua resposta. Então nós temos aí, não, pois a cidade de Roma seria invadida e saqueada mais vezes, por exemplo, em 455 pelos vândalos, né? Então, nós temos aí, na questão C, quem os pagãos romanos culparam pelas invasões de Roma? Os pagãos romanos, eles culparam os cristãos, pois estes teriam causado a expulsão dos deuses romanos que teriam deixado aí de proteger o império, tá bom? Na questão 2, ele vai se referir o quê? Na relação às fronteiras. Nas fronteiras que separavam Roma da Germânia, naturalmente estabelecida pelos rios Reno e Danúbio, várias tribos visavam em paz o Império Romano, servindo-lhe mesmo de proteção contra as incursões de outros povos inimigos. Então, por que essa situação modificou após aí a queda do Império Romano? Então a questão correta é a letra B, né? Por causa das invasões dos hunos que pressionaram essas tribos a fugir para o interior do território romano, tá bom? Então essa é a questão correta. Na questão 3, você vai observar a imagem e aí, analisando essa imagem, você vai ver as questões em verdadeiro ou falso. Na letra A, o fato de Carlos Magno estar ajoelhado mostra que ele reconhece no Papa uma autoridade maior que a dele? É verdadeiro, né? Então, para ele, a questão do cristianismo, da religião, servia aí como princípio para outras questões. Na letra B, a imagem ela evidencia a importância que a religião teve na Idade Média. Verdadeiro também, acabei de falar para vocês, né? A questão da religião estar acima de outras questões. Na questão C, a coroação de Carlos Magno foi no Natal, mas esse fato não teve importância simbólica, foi falso, né? No caso, teve sim uma importância simbólica. Na questão D, o Papa Leão III considerava Carlos Magno um rival de sua autoridade? Falso, né? Ele está coroando ele, não é considerado um rival. E na última questão, letra E, a partir de sua coroação, Carlos Magno passou a ser imperador de todo o antigo território
apenas no Ocidente, tá bom? Então essa questão também é falsa, certo? Então fica aí a atividade corrigida para vocês aí. Só lembrando que a gente estudou na nossa última aula, falando sobre as questões, né? Carlos Magno, quem foi Carlos Magno? Qual foi a importância dele para o Império Romano, né? Aí nós temos aí como é que ele era conhecido, seu conhecimento, né? A questão da ligação que os soldados tinham com os seus reis, né? O que eles deveriam obedecer o código, obedecer, além de ser fiel também aos seus reis. Nós temos aí a localização, né, do Império Carolíngio, que nós vimos também na nossa última aula. E aí, tratando já para vocês nossa próxima aula, que será o quarto bimestre, nós vamos trabalhar aí falando sobre o feudalismo. O que é o feudalismo, né? O feudalismo ele foi um conjunto de práticas aí envolvendo questões de ordem e também economia, além de ser social e política, entre os séculos 5 e 10. Europa Ocidental, ela vai caracterizar aí, principalmente a Europa Ocidental, onde sofreu uma série de transformações que possibilitou o surgimento dessas novas maneiras de se pensar, agir e relacionar, ou seja, transição, né, da idade antiga para a idade moderna. De modo geral, a configuração do mundo feudal vinculou-se a duas experiências históricas concomitantes, que é a crise do Império Romano e também as invasões bárbaras. Aí, dentro do dicionário, o significado de feudalismo está destacando o quê? Sistema econômico, político e social que se fundamenta sobre a propriedade de terra cedida pelo senhor feudal ao vassalo, em troca de serviços mútuos e que caracteriza a sociedade feudal, segundo o dicionário. Então, nós temos aí a fotografia apresentada a vocês, né? Senhor feudal, o clero, nobres e guerreiros e os servos. Então, é uma hierarquia, uma pirâmide relacionada aí às formas social, política e também econômica. Esse aí é o nosso assunto do quarto bimestre, tá bom? Então, essa aí é a nossa aula, o próximo aula, início do quarto bimestre. Por hoje é só, meus queridos, bom estudo para vocês e até a próxima aula. Tchau! Olá, sétimo ano, bem-vindos aí à nossa aula de Geografia. Na nossa aula de hoje, nós vamos aí trabalhar com o caderno de atividades, lá nas páginas 65 a 67 do caderno de atividades de vocês. Esse caderno bem fininho aqui, o caderno de atividades, tá bom? Então, abram o livro de vocês aí de Geografia, o caderno de atividades, e vamos lá então para a nossa atividade. Olha só, na primeira questão, lá da página 65, referente à ação humana na atmosfera e nas formações vegetais, ele vai descrever para vocês na primeira questão. As duas lacunas do texto a seguir se referem ao mesmo conceito relacionado à necessidade da humanidade adotar um novo tipo de desenvolvimento socioeconômico, a fim de diminuir os impactos da exploração da natureza. Leia o texto e tente descobrir o nome desse conceito para preencher as lacunas. Então, está o texto aí para vocês. Ou, aí vocês vão completar com a palavrinha, é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer
ter a possibilidade de as gerações futuras atender às suas próprias necessidades. E aí você vai ler o restante do texto. No último parágrafo, ele vai destacar o seguinte: no mínimo, aí eu vou completar aí, não deve pôr em risco os sistemas naturais que sustentam a vida na Terra, a atmosfera, as águas, os solos e os seres vivos. Então, vocês vão desembaralhar a palavrinha embaixo e descobrir que palavras vão completar aí as seguintes lacunas, né? As duas lacunas aí, tá bom? Desembaralhe as letras e descubra qual é o tipo de desenvolvimento ao qual o texto se refere. Depois escreva 3 exemplos desse tipo de desenvolvimento. Então, é com vocês aí, tá bom? Seguindo a nossa atividade aí na página 64, leia os textos a seguir e determine o problema climático de cada um deles. Então, vocês vão aí ler os problemas a seguir. Na letra A, tem sido ocasionado pelo intenso aumento de emissões de gases na atmosfera, pelas atividades industriais e pela queima de combustíveis fósseis. Como consequência, a maior retenção de calor na atmosfera, o que para alguns cientistas podem aumentar a temperatura da Terra. Então, o que está se referindo esse texto aí? Que tipo de variação climática está se referindo o texto aí da letra A? Na letra B, é ocasionado pelos gases tóxicos emitidos principalmente por indústrias e meios de transporte na atmosfera. Esses gases, ao entrar em contato com o vapor de água e a luz solar, elevam o teor da acidez da água. Que tipo de variação está sofrendo aí esse texto aí? Questão C. Ocorre principalmente nos meses de inverno e em áreas urbanas muito poluídas, quando uma camada de ar quente permanece sobre uma camada de ar frio, impedindo de ascender. Então, esse ar frio fica represado próximo à superfície, concentrando poluentes. Qual é a variação térmica aí que está ocorrendo na questão C? Na letra D, diminui a absorção e a filtragem da radiação ultravioleta emitida pelo Sol. Em virtude disso, a superfície terrestre passa a receber maior quantidade dessa radiação, que pode ser nociva à saúde, tá bom? Então, vocês vão colocar aí o que se relata cada uma dessas questões aí. Na questão 3, existe algum lugar no meu planeta que ainda não foi poluído? Há várias formas de poluição natural, como a erupção de vulcões, mas a maior parcela de contaminação do planeta hoje é gerada por nós. A poluição do ar acontece de diferentes formas. Uma das piores é o ozônio, que se forma de uma reação entre óxidos de nitrogênio e compostos orgânicos voltáteis, produzidos aí por carros e fábricas também. O problema da poluição do ar é que é impossível fugir dela mesmo ao se afastar de sua fonte. Massas de ar transportam poluição por toda parte do planeta. Então ele vai seguindo aí com o texto. E aí na letra na questão A, ele vai relatar o seguinte: cite exemplos de ações humanas responsáveis pela poluição atmosférica. Na questão B, o texto afirma que as partículas de poluição podem atingir regiões do planeta distantes das fontes poluidoras. De que forma isso ocorre, ok?
E aí na questão C, vocês vão afirmar se é verdadeiro ou falso, tá bom? Seguindo aí a nossa atividade, ok? Na próxima aula a gente vai vir com a correção para vocês. Então, façam a leitura dos 2 textos e depois vocês respondam aí as questões e na próxima aula a gente vai vir com a correção. Por hoje é só, muito obrigada e até a próxima aula.